Nós seguimos com liberdade de opinião nesta sexta-feira, dia 12 de março de 2021, e vamos até Brasília agora para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bem-vindo mais uma vez ao Liberdade. Boa sexta-feira para você. Obrigado, Colombo. Vamos então aos temas de hoje. Vamos lá, Alexandre, e vamos começar falando sobre a situação da pandemia em São Paulo. As coisas não andam nada bem por aqui. Eu sempre reforço, né? São Paulo é o estado que mais tem leitos de UTI à disposição da sua população, hospitais de referência públicos e privados, né? Mas a fase é muito difícil. São 53 cidades paulistas com 100% de lotação em UTIs para atendimento de pessoas com Covid. E hospitais de referência internacional, Albert Einstein, Sírio-Libanês e outros enfrentando momentos muito delicados também. Com esse argumento, o governo paulista criou uma nova fase do Plano São Paulo, que é uma fase chamada de emergencial. Prevê regras mais rígidas de funcionamento do que a fase vermelha da quarentena, que até ontem era mais rigorosa. Essas medidas passam a valer agora, na próxima segunda-feira, dia 15, e inicialmente permanecem em vigor até o dia 30. Quais são as diferenças dessa fase? Ficam suspensos cultos e missas, embora templos e igrejas possam ficar abertos para que as pessoas possam entrar, fazer a sua oração e sair, mas não pode ocorrer a concentração de pessoas lá dentro. O Campeonato Paulista de Futebol para também neste período e outras atividades coletivas, esportivas coletivas. Funções administrativas não essenciais devem ser feitas de forma remota. São Paulo também terá agora um toque de recolher, e não mais um toque de restrição, mas um toque de recolher, que entra em vigor às 8 da noite de um dia e vai até às 5 horas da manhã do dia seguinte. As pessoas poderão continuar circulando, mas eventualmente poderão ser abordadas pela polícia em blitz para explicar o que é que estão fazendo na rua a essa altura do campeonato. Nós vamos ouvir agora, Alexandre, o secretário executivo do Centro de Contingência, João Gabardo, que falou sobre as razões para endurecer o Plano São Paulo. Se nós não conseguirmos implementar essas medidas e se nós não aumentarmos o isolamento social, muita gente vai morrer. Muita gente com plano de saúde, com o melhor plano de saúde, não vai ter leito nos hospitais privados. Bom, Alexandre, ouvir isso é assustador, né? Para a gente não chegar a esse momento do qual parece estamos muito próximos, restringir a circulação, tornar mais rigoroso o Plano São Paulo de distanciamento social é a melhor saída? Bom, tudo isso já é conhecido, né? E vem sendo aplicado no mundo inteiro. Esse é o plano A. Agora eu pergunto, cadê o plano B? Né? Tem que ter um plano B. E se o plano A não der certo, vai o plano B. Né? O plano A é sacrificado, né? Porque acho que a gente tem que matar o vírus sem matar emprego, sem matar renda, sem matar empresa. Mas parece que não se consegue fazer nem uma coisa nem outra. Né? Está se matando emprego, renda, empresa e as pessoas. Os governantes assumiram isso, principalmente os governadores de estado, até a despeito da vontade de prefeitos, mas os governadores estão mandando nos prefeitos. E aí não acham um plano B, uma saída para isso. Né? O que fazer? Já foram aí. Aqui no Brasil já foram aplicadas praticamente 12 milhões de doses de vacinas. O Brasil, com isso, é o quinto do mundo em números absolutos. Foi 115 bilhões para os estados. Foram 20 mil novos leitos de UTI, custaram 2 bilhões 750 milhões. E não deram conta. O que está faltando fazer, afinal? Então, esse é o grande desafio dos governadores, né? Encontrar algo que contenha, que dê um basta nessa segunda onda. Enfim, é uma responsabilidade, senhores governadores, muito grande, né? Concentrou nos governadores. Os prefeitos
tem que baixar a cabeça. Imagina se o presidente da República ousa, né, determinar, todo mundo dizendo, o presidente tem que tomar uma atitude. Toma atitude. Ora, vamos cancelar o lockdown em São Paulo. O que vai acontecer? O presidente vai poder fazer isso? É só responder a pergunta, a gente já tem todo o fim dessa discussão sobre responsabilidades, né? Então, está na mão dos governadores achar um caminho para reduzir isso. Hospitais lotados, sim, não é só em São Paulo, né? E não é só UTI lotada, que essa sempre esteve lotada nas últimas décadas. Hospitais lotados, inclusive hospitais privados. Então, a situação está muito grave mesmo. Colombo? Bom, Alexandre, ontem o presidente Jair Bolsonaro fez aquela transmissão que ele faz sempre às quintas-feiras à noite pela internet, em redes sociais, e, dentre vários assuntos, ele falou sobre as restrições que estão sendo impostas nos estados. Fez muitas críticas e disse que essa política de lockdown tem como consequência a destruição de milhões de empregos. Nós separamos um trecho aqui para ilustrar a sua análise, Alexandre. Temos dois problemas que se agravam, o vírus e o desemprego. Até quando a nossa economia vai resistir? Que se colapsar, vai ser uma desgraça. O que poderemos ter brevemente? Invasão ao supermercado, fogo em ônibus, greves, piquetes, paralisações. Onde vamos chegar? Como é que você avalia esse cenário colocado pelo presidente da República, Alexandre? Eu fico pensando aqui, porque a gente lava as mãos, né? É problema do presidente, é problema do governador, é problema do prefeito. É problema nosso também. Eu estou pensando aqui, como é que está sobrevivendo a pessoa que corta meu cabelo? Como é que está sobrevivendo? Está comendo o quê? Eu sei que tem filhos. Como é que está sustentando os filhos? Eu sei que paga aluguel. Como é que está pagando aluguel? Como é que está sobrevivendo o quinzinho, que nos vende o almoço, aquilo de todos os dias, para os meus amigos e para mim, né? Como é que estão sobrevivendo os cozinheiros, os garçons, a caixa, né? Porque está fechado aqui em Brasília também. Não pode. Eu vejo que o presidente estava com Paulo Guedes ali do lado, né? Então, sim, vai pegar o dinheiro do Estado para ajudar, né? Mas e daí? O dinheiro do Estado vem de onde? Vem de Marte? Não, vem do bolso do contribuinte. O contribuinte é aquele que dá uma parte do suor para o governo, o pagador de imposto, melhor dizendo. Então, está precisando de uma solução para isso, né? Não se pode, tentando destruir o vírus ou impedir o vírus, como eu disse logo ali, né? Destruir empregos, renda, empresas. É complicado, né? É complicado. Chegamos a um momento que me parece que o vírus está demandando da criatividade, da ousadia, né? Da coragem do brasileiro. Colombo? Olha, Alexandre, a Câmara aprovou ontem o texto base daquela proposta de emenda à Constituição que, entre outros aspectos, possibilita a volta do pagamento do auxílio emergencial. Aliás, daqui a pouquinho, às 11h30 da manhã, a nossa reportagem está acompanhando aí em Brasília, tem uma reunião do presidente da República com o ministro da Cidadania, que é o responsável, entre outras coisas, pelo pagamento do benefício. A execução do pagamento é feita pela Caixa Econômica Federal. Bom, hoje o presidente Jair Bolsonaro, como eu disse, vai se reunir com o ministro João Roma para tratar, então, de começar a coordenação do pagamento do auxílio emergencial. Você já tinha adiantado aqui para a gente há algum tempo, não é, Alexandre, que o governo achava que poderia pagar 4 parcelas no máximo de R$ 250, que é um valor menor do que eu pago no ano passado, quando no auge da pandemia, em 2020, o valor chegou a R$ 600. Você acha que o resultado final da PEC, Alexandre, conseguiu contemplar a necessidade de oferecer dinheiro a essas pessoas que têm problemas de renda por causa da paralisação imposta pela pandemia e, ao mesmo tempo, ao menos sinalizar que o Executivo e o Legislativo
vão seguir um caminho de ajustar as contas quando isso tudo passar? Pois é, não é só ajustar as contas, como eu disse há pouco, né? O dinheiro não vem de Marte. Então é preciso saber de onde vem o dinheiro. Isso é um princípio básico. Né? Ao ter uma despesa, tem que identificar qual é a receita. E uma boa notícia: fevereiro teve recorde histórico de fevereiros. Isso que este fevereiro não teve carnaval. Recorde histórico de arrecadação federal. Esse país é uma surpresa. É uma surpresa. Bom, mas aí, o que estão pensando e que o presidente vai tratar com o ministro João Roma, cujo nome a gente antecipou aqui em vários dias, né? Mas, enfim, vai acertar com ele também o tipo os valores por tipo de família. Família com um filho vai ser um valor menor, né? Família média brasileira vai ser um valor intermediário e família em que a mãe de família, a mulher, seja a cabeça financeira da casa, o valor máximo. Pretende-se atingir aí 45 milhões de pessoas. Da outra vez foi 67 milhões de pessoas, deu 293 bilhões, se não me engano. É memória. Bom, mas há um outro ponto. É um seguro-desemprego ampliado. Esse auxílio aí, estão falando em 4 meses, pode até ser ampliado, dependendo do comportamento do vírus. Né? Como se alastra ou não, interrompe ou não a atividade econômica, atrapalha ou não empregos. Né? É bom dizer que logo ali a gente não teve pandemia nenhuma e tivemos 12, 13 milhões de desempregados, por outros motivos. Então, seguro-desemprego. Está se pensando, Paulo Guedes tem a ideia assim, puxa, é melhor, em vez de pagar 1.000 durante 4 meses para o desempregado, pagar 500 por mês durante 11 meses, né, para sustentar por mais tempo diante dessa pandemia. Então, é esse o quadro que a gente tem nesse momento, né, esperando aí a definição de valores. Colombo? Alexandre, ontem foi um dia tenso no Supremo Tribunal Federal, eletricidade no ar. O ministro Marco Aurélio Mello, que é o decano da Suprema Corte, se incomodou com o fato de o ministro Alexandre de Moraes ter adiado o julgamento que pode tornar o deputado Daniel Silveira réu por promover atos antidemocráticos. Daniel Silveira, aquele deputado, preso por publicar vídeos com ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal. O que queria Marco Aurélio? Que a prisão preventiva do deputado fosse substituída por medidas cautelares, uso de tornozeleira eletrônica, uma distância permanente do Supremo Tribunal Federal, do prédio do Supremo Tribunal Federal, mas o processo não estava pautado para discussão. Aí, então, o ministro Marco Aurélio chama o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, de autoritário e o ministro Alexandre de Moraes de xerife. Vamos acompanhar. Agora, não posso silenciar e aí ser colocado, como disse, quem disse? O ministro Dias Toffoli, numa camisa de força a essa altura da vida. Não aceito mordaça. Eu já disse que Vossa Excelência é autoritário. Vossa Excelência tudo pode. Eu não aceito a pecha de Vossa Excelência, mas, enfim, vou decidir que, como o relator não apregoou o processo, nós não temos o que decidir. E está anotado aqui já, determinado, que está adiado, feito, e o relator apreciará as medidas de constrição que ele se referiu agora. Bom, Alexandre, como a gente explicou aí, o ministro Marco Aurélio queria transformar a prisão preventiva do deputado Daniel Silveira em prisão domiciliar ou dar a ele medidas cautelares para que ele pudesse, por exemplo, voltar a trabalhar, morar na casa dele, sem se aproximar do Supremo, mas continuar sendo monitorado pelas autoridades. É uma discussão natural, um pouco mais quente do que deveria, mas está na conta do Supremo Tribunal Federal ou há algo além nisso, hein, Alexandre?
Bom, Colombo, eu vou dar o meu testemunho, porque eu participei ao vivo dessa sessão e eu devo dizer que foi empolgante, né? O que aconteceu é que o assunto foi para julgamento, o relator é o ministro Alexandre de Moraes e ele mostrou que a defesa do deputado havia perdido o prazo e havia pedido mais prazo, então ele resolveu conceder mais prazo e pronto, não ia levar o assunto a julgamento. Aí o ministro Marco Aurélio, e devo dizer que hoje, dia 12 de março, estão faltando exatamente 4 meses para o ministro Marco Aurélio sair do Supremo. Então, eu até aposto em que começou assim, esse é o introito de um canto dos cisnes, em que ele vai pôr os pontos de vista dele com força, né? Aí ele propôs, olha, o homem já está preso há 25 dias, ele disse. Na verdade, hoje está fazendo 24 dias que tem um deputado brasileiro preso. Aqui não é Venezuela, mas há um deputado preso 24 dias. Se houvesse um tribunal constitucional acima do Supremo, já teria saído um habeas corpus 1 hora depois, né? Porque foi tudo fora da lei, né? Além de ter deputado preso, temos um jornalista preso há quase 90 dias, pelo mesmo motivo, crime de opinião, né? E aqui não é Venezuela. Mas voltemos ao julgamento de ontem que não houve. Aí Marco Aurélio disse, olha, já que foi dado mais prazo à defesa e ele vai ficar mais tempo ainda preso, né? Por que não votamos aqui no plenário um afrouxamento dessa prisão, medidas cautelares, sejam quais forem, né? E aí o ministro Alexandre de Moraes discordou, disse que não toparia. O ministro Toffoli entrou também nessa e disse que não, que o relator é que tem a palavra mais forte, né? Não vamos votar não. E o ministro Fux acabou concordando que não vamos julgar esse assunto. E aí o ministro Marco Aurélio ficou irritado, né? Chamou o presidente de autoritário e chamou o relator de xerife. E disse mais, né, que o Supremo está passando por tempos muito estranhos, né? Estranhíssimos, aliás, disse ele. E a gente é obrigado a concordar, parece que às vezes são tempos tão estranhos que é o Supremo versus Constituição, né? Aí a gente lembra, eu passei por esse tempo, graças à idade eu lembro da República do Galeão, né? Em que ela sozinha julgou tudo. Era vítima um oficial, um major da FAB, o major Rubens Vaz, e a própria FAB julgou, né, os capangas, digamos assim, seguranças do Getúlio Vargas na época. Era a República do Galeão. Isso está sendo feito hoje, né? Aqueles que foram objeto da Lava Jato, lá em Curitiba, chamaram a 13ª Vara e o Ministério Público de República de Curitiba. E hoje parece que a gente tem a República do Supremo, né? Então, talvez Marco Aurélio percebe isso, já percebeu. O ministro Fux já percebeu também, porque já falou nisso em discurso, né? Tentando dar uma sacudida, enfim, para salvar o bom nome do Supremo. Eu estou dizendo tudo isso, inclusive, para homenagear o dia de hoje. Hoje é o Dia Mundial de Combate à Cibercensura. Foi criado esse dia pela organização Repórteres Sem Fronteira. E a gente está vendo isso por aí, né? E o pior de tudo é que a gente está vendo com naturalidade, como se as liberdades constitucionais pudessem ser massacradas e a gente, tudo bem, não é comigo, né? Só que um dia vai chegar, né? Eles passam pelo jardim um dia, você não liga, na hora que você quiser reclamar, você já não tem mais a voz, né? Então, são essas as lições que a gente vai tirando e esse julgamento de ontem, julgamento que não houve, porque o ministro relator não quis julgar, o deputado continua preso, o jornalista continua preso e nós continuamos esperando, né? Como eu disse, se houvesse uma corte constitucional acima do Supremo, ela poderia, enfim, tomar providências a respeito disso.
Era isso, Colombo. Alexandre, um ótimo final de semana, então. Saúde para você e para a família também. Nós voltamos a conversar na segunda, aqui no Liberdade. Combinado? Obrigado, Colombo. Combinado, o mesmo para você. E aproveitemos todos a sexta-feira e o fim de semana. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.